Na nossa sociedade, nós perdemos um pouco essa conexão com os avós. Mas é uma conexão que é muito importante. Quem tem essa possibilidade, quem tem essa condição de ter os avós perto, é muito importante para o crescimento da criança. Por que que ele é tão importante? Porque ele vai aprender ao respeito que ele tem que ter pelos mais velhos. E, ao mesmo tempo, os avós, eles vão estar se reconectando com uma parte deles que ficou lá para trás. Então, é tão interessante a gente ver, né, avós e netos, porque eles fazem coisas para os netos que eles não fizeram para os filhos. E isso é muito interessante porque eles se transformam. Eu lembro um comentário de uma paciente que ela estava quase para ser avó e depois ela veio e ela virou avó. E ela ficou tão contente dessa fase dela que eu lembro que um dos relatos dela foi assim: olha, Oriana, eu voltei a estudar coisas sobre criação, sobre educação. E eu, na minha casa, eu comprei já um monte de joguinho, né? Imagina, a neta dela era muito pequenininha e ela já tinha comprado um monte de joguinho para a neta dela, para já pensar no que ela ia fazer, para poder interagir com a neta, para poder passar um monte de coisa legal para a neta. Então a gente começa a ver que essa interação, ela é muito importante, muitas vezes ela é deixada de lado. Então, se dentro da família tem essa possibilidade, se existe essa possibilidade desse convívio mais saudável com o avô, com a avó, é muito importante que a criança tenha isso, porque ela vai levar para a vida dela toda. E vai ser uma parte muito importante para a criança de aprendizado, porque ela vai entender como que ela respeita esse mais velho e, ao mesmo tempo, ela vai sentir um carinho muito grande que, quando ela for adulto, ela vai poder passar toda essa informação mais para frente, auxiliando mais as pessoas que estão à sua volta. Então, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, o avô e a avó, eles passam por uma fase que foi deixada para trás e que eles curtem muito, que eles voltam a ser criança de novo, eles voltam a ter aquela possibilidade. Eu tenho muitos relatos, né, de avós que eles falam que eles voltaram a ser criança e que eles fazem muitas coisas mesmo que não faziam pelos filhos. Eu lembro muito da minha sogra, quando os meus filhos iam ficar com ela, na casa dela, ela se preparava para eles irem para a casa dela. Ela tinha todas as coisas dela que ela tirava do alcance dos meus filhos para eles não mexerem, porque ela queria que eles tivessem acesso à casa sem ficar preocupada em dizer não mexe isso, não mexe aquilo. Então, deixava só as coisas que eles poderiam mexer e eles adoravam ir para lá, porque lá ela brincava com eles, ela fazia joguinho, ela tinha massinha que ela brincava com as crianças, quando eles começaram a ler e escrever, adorava pegar a lição deles e ficar olhando e ficar ouvindo eles lerem, mesmo que não estava lendo daquele jeito ainda, já estava ainda gaguejando para ler, mas assim, aquele incentivo de avó, sabe, sempre foi muito importante. E hoje os meus filhos crescidos, eles falam muito dessa época, da época que eles iam para a casa dos avós, que eles tomavam banho de bacia. Olha só que coisa diferente, banho de bacia mesmo. Eles colocavam uma bacia e colocavam água, eles se divertiam. Para eles isso era maravilhoso, era muito mais que qualquer piscina, de qualquer coisa que você possa imaginar. Para eles era o momento deles com os avós, que eu acho que isso, quando você tem a condição de você fazer com esses momentos que eles fiquem para sempre, ele é muito importante, porque eu vejo hoje os meus filhos, o quanto eles respeitam os mais velhos, o quanto eles passam essa condição para as outras pessoas também que estão à volta, né? O quanto eles, quando vem alguma pessoa mais velha, eles pensam sempre antes o como eles vão falar, como eles vão agir. Isso é super importante. E eu me lembro também de quando eles iam para a casa da minha mãe, que minha mãe, ela colocava uns potes de doce enormes, e eu sempre regulando o açúcar, e eles iam para minha mãe deixava aqueles potes de doce enormes lá, e uma vez eu falei assim: nossa mãe, nem comigo você fazia isso. Ela falou assim: mas são meus netos, é diferente. Então ela era completamente diferente, porque com a gente, na nossa criação, ela era muito durona.
Ela era muito severa. Já com os netos não, era diferente. Eles podiam ir lá, imagina, podiam abrir o pacote lá de doce, pegar o que quisesse, a hora que quisesse. Eu não tinha isso quando era criança, mas é fantástico isso, porque eles levam para a vida e eles lembram hoje já estão grandes e eles falam, nossa, como era gostoso a gente poder, nas nossas férias, a gente poder ir para a casa dos nossos avós e poder ficar um pouquinho com eles e curtir. Era muito legal para eles. Então, acho que isso é muito importante, a gente pensar, se tiver essa oportunidade, se tiver essa condição, porque nem todas as famílias têm essa condição, mas se tiver essa condição, não perca esse momento, que ele é muito importante, ter esses avós presentes, esses avós que vão estar passando coisas muito legais, que vão estar contribuindo com a educação. Isso que eu acho que é um ponto muito legal da gente pensar, muito legal da gente passar para as nossas crianças, passar para os nossos filhos e fazer uma integração maior dessa família, que são os avós, que também fazem parte de todo esse ensinamento.